Sanepar, sou sócio, 11 motivos. Mas antes, eu peço a sua ajuda. Inscreva-se neste canal. Motivo número 1 pelo qual eu sou sócio da Sanepar, ação SAPR 4, são os seus lucros crescentes. Como a gente sempre fala aqui no canal, a coisa mais importante para você observar quando você está interessado em se tornar sócio de uma empresa são lucros consistentes e de preferência crescentes e de maior preferência ainda que a empresa não tenha tido prejuízos nos últimos 5 anos. E neste quesito, a Sanepar é muito boa. São anos e anos de crescimento nos lucros de forma consistente e sem prejuízos. Os lucros saltaram de 400 milhões de reais em 2013 para 1,1 bilhão de reais no ano de 2021. E tudo isto sem passar por nenhum ano de prejuízos. Motivo número 2 pelo qual eu sou sócio da Sanepar. Dividendos crescentes. Os dividendos da Sanepar, logicamente, crescem da mesma forma que os lucros. Uma vez que os lucros crescem, também é possível que a empresa cresça os dividendos e geralmente é assim que funciona. E os lucros da Sanepar ao longo dos últimos 10 anos cresceram de 10 centavos, chegando ao pico de 29 centavos no ano de 2019, antes da pandemia. Agora nós tivemos uma redução, mas é uma redução pelos efeitos da pandemia, não exatamente um problema afetando a empresa. Então, como eu sempre menciono aqui, o dividendo é a melhor forma da empresa dar retorno ao sócio, e este é mais um ponto positivo da Sanepar. Motivo número 3. Dividendos com datas pré-estabelecidas. A Sanepar, embora demore bastante pagar o dividendo, mas nós podemos ter a confiança que 2 vezes ao ano nós iremos receber este dividendo. Então, este é um fator bastante positivo também para nós nos organizarmos, para ter aquela alegria em receber o famoso yield, né? Muitas empresas não possuem ali qualquer tipo de calendário para pagamento de dividendos. As que possuem geralmente é um dividendo baixo, e no caso da Sanepar não, ela paga um dividendo ali considerável 2 vezes ao ano. Motivo número 4, setor essencial. Né? Sem dúvida, muito se fala a famosa frase que devemos ser sócios de empresas de setores perenes, e a Sanepar, sem dúvida, é a mais perene, mais essencial de todas as empresas que atuam ali no setor de saneamento. Sem água, simplesmente não se vive, não existe nada mais importante que a água, e não existe outra forma tão acessível das pessoas obterem água tratada nas residências. Então, o setor da Sanepar é mais um ponto pelo qual eu sou sócio da mesma. Friso aqui, um dos pontos mais importantes pelo qual eu sou sócio da Sanepar é justamente o setor de água e saneamento, e é um setor que com a poluição, com diversos outros problemas ali, deve se tornar cada vez mais importante. Quem fornecer água tratada será algo cada vez mais valioso. Motivo número 5. Monopólio estatal. Muitas pessoas até são contrárias às estatais, e realmente elas têm seus problemas, mas, por outro lado, o fato de uma empresa ter como acionista majoritário o Estado costuma também garantir sérias vantagens competitivas a ela. O Estado sempre vai querer e vai empurrar a goela abaixo para que as pessoas utilizem as suas empresas estatais. Então, no caso da Sanepar, praticamente todo o estado do Paraná utiliza seus serviços, não existe concorrência, não vai aparecer amanhã ou depois uma outra empresa oferecendo água para as pessoas por um preço menor. Você não pode simplesmente escolher: hoje vou ter água da Sanepar na minha casa, amanhã não gostei do serviço deles, amanhã quero contratar o serviço de água e esgoto de outra empresa. Você não tem 3, 4, 5 empresas oferecendo o serviço de água tratada e esgoto na sua residência. Então, esse é um ponto que, embora seja ruim, de certa forma,
para o consumidor, é algo que transmite uma tranquilidade, uma segurança para ser sócio. Embora este cenário ali esteja mudando com o marco do saneamento e tudo mais, mas isso ainda está muito longe de se tornar realidade, né? A Sanepar ainda terá muitos anos vamos dizer assim, de um monopólio, quer seja propriamente dito, ou quer seja indireto, pelos próximos anos ali. Motivo, número 6, espaço para crescer. Como eu mencionei aqui, apesar da Sanepar ser uma empresa bastante grande, ela ainda tem muito espaço para crescer, tanto de forma orgânica, quanto de forma através de aquisições, quanto pelo próprio funcionamento da sociedade. A água tratada tem se tornado cada vez mais um recurso de alto valor, a população ainda continua crescendo, e o crescimento da Sanepar está diretamente ligado ao crescimento populacional, ao crescimento das cidades paranaenses. Aqui no nosso Paraná, as cidades continuam crescendo bastante, evoluindo, o setor industrial é muito forte, o setor agrícola, né? Então a Sanepar tem muito espaço ainda para crescer. Motivo, número 7, receitas estáveis. Justamente aqui por ser uma espécie de monopólio estatal, por ser um serviço essencial onde você paga a fatura, a Sanepar possui receitas estáveis. Isso é muito positivo para o sócio, porque a empresa não vai passar por um percalço, por um imprevisto muito grande que pode colocar em risco sua existência. A empresa pode programar em seus investimentos, você usando ou não o serviço de água ou esgoto, você vai pagar por aquele serviço. Então a Sanepar possui essas receitas estáveis e crescentes ao longo dos últimos 10 anos. Isso é mais um ponto positivo. Motivo, número 8, dívida equilibrada. A dívida da Sanepar encontra-se atualmente por volta dos 3 bilhões de reais, o que está dentro dos parâmetros que medem o endividamento com base no índice EBITDA, também está próximo ali do seu lucro, então é um endividamento bastante controlado, de modo a permitir que a empresa não corra riscos de falência ou de problemas graves a médio prazo, bem como possa continuar seus investimentos. Motivo, número 10, pelo qual eu sou sócio e estou comprando ações da Sanepar. A empresa encontra-se bastante barata e com um potencial para dividendos futuros bastante altos, bastante grande. Por quê? Antes da pandemia, a empresa pagava cerca de 40%, 47% do seu lucro líquido em dividendos, o que gerava então um yield bem interessante. Após a pandemia, a empresa começou a adotar por política pagar apenas cerca de 29% ao ano, ali nos anos de 2020, 2021 e agora 2022. Então, esses valores devem retornar aos patamares pré-pandemia em breve, gerando assim um yield bastante superior a 10% ao ano para quem comprar as ações da Sanepar agora. Motivo, número 10, pelo qual sou sócio das ações SAPR4 Sanepar. Relação preço-lucro bastante atrativa, PL de 5. Os lucros da Sanepar devem permanecer acima de R$ 1 bilhão ao ano, sendo que a empresa negocia hoje com um valor de mercado de apenas aproximadamente 5 bilhões de reais e meio, né, gerando ali então uma relação de preço-lucro por volta de 5, o que é um valor extremamente atrativo. É muito difícil você encontrar empresas boas com um PL tão baixo, então este é mais um ponto positivo a respeito da Sanepar, mais um motivo pelo qual eu estou comprando as ações preferenciais da estatal de saneamento paranaense. Lembro aqui que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Peço mais uma vez a sua ajuda. Inscreva-se neste canal. Também é importante lembrar dos riscos que existem envolvendo a Sanepar. Como eu já mencionei aqui, existe o risco do saneamento diluir a participação da empresa, o marco do saneamento diluir a participação da Sanepar nos serviços de água e esgoto do Paraná. Existe também o risco de má gestão por parte de algum governo do estado. Existe também o risco de algum governo talvez fazer alguma negociata com alguma outra empresa de saneamento para deixar a Sanepar
com resultados ruins de forma proposital. Então, existe a própria, vamos dizer assim, má gestão, que quase sempre ocorre em todas as empresas estatais. Então, ao se tornar sócio, sempre é preciso aceitar estes e muitos outros riscos e pontos negativos de uma empresa estatal. Mas, como eu mencionei aqui nos meus 10 motivos, no meu ponto de vista, apesar de todos os problemas, o resultado é positivo, compensa ser sócio de Sanepar.